Alzheimer precoce. Veja sinais de alerta que podem surgir já aos 50 anos. Gabriela Marassini. Um dos principais fatores de risco para o Alzheimer é a idade. Segundo o Ministério da Saúde, a doença é a forma mais comum de demência neurodegenerativa em pessoas idosas e é mais frequente a partir dos 65 anos. No entanto, existem alguns casos raros em que os sinais da doença podem surgir antes, a partir dos 50 anos e, em situações ainda menos frequentes, a partir dos 40. Essa condição é chamada de Alzheimer precoce, segundo Paulo Bertolucci, professor da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. EPM, Unifesp. O Alzheimer de início precoce é definido como uma doença neurodegenerativa diagnosticada antes dos 65 anos e sem histórico familiar na família. Geralmente, pessoas que têm histórico de Alzheimer na família podem desenvolver a doença mais cedo, antes dos 65 anos. Porém, a maioria das pessoas com Alzheimer de início precoce não possuem casos na família. Afirma. Leia mais. Doenças cardíacas comuns podem aumentar o risco de demência. Pesquisadores mapeiam o risco de Alzheimer em pessoas com síndrome de Down. Remédio para diabetes pode proteger contra Alzheimer, sugere novo estudo. De acordo com o especialista, entre os principais fatores de risco para o desenvolvimento do Alzheimer precoce incluem doenças cardiovasculares, como hipertensão, diabetes, sedentarismo, obesidade e má qualidade do sono. Uma pessoa que tem distúrbio como apneia ou insônia pode ter uma menor qualidade do sono, dificultando a chegada à fase profunda do sono, aumentando o acúmulo de proteínas no cérebro que estão relacionadas ao Alzheimer. Explica. Sinais e sintomas de Alzheimer precoce. Os sinais de alerta e os sintomas do Alzheimer precoce não são distintos da doença de início tardio. No entanto, eles podem se manifestar de formas diferentes nas pessoas mais jovens. Segundo Bertolucci, em idosos, dificuldades relacionadas à memória são os primeiros sinais do Alzheimer, sendo seguido por outros sintomas neurodegenerativos, relacionados à linguagem, dificuldade motora e mudanças comportamentais. Nos mais jovens, os primeiros sinais podem surgir na linguagem, ou seja, as pessoas podem começar a ter progressiva dificuldade de encontrar palavras ou apresentar afasia. Disfunção de linguagem que afeta a capacidade de compreender, falar, escrever, ler e fazer gestos, aspas, afirma o especialista. Depois, elas podem ter alteração no comportamento e, em casos mais raros, dificuldade visual completa. No entanto, Bertolucci reforça que existem casos em que dificuldades relacionadas à memória podem ser os primeiros sinais de alerta. Mesmo quando o Alzheimer precoce começa a se manifestar pela memória, a linguagem rapidamente se torna uma dificuldade maior. Afirma. Segundo o professor, essa diferença acontece porque os idosos são mais vulneráveis, pelo processo natural do envelhecimento, a sofrerem com alterações na memória, enquanto nos mais jovens esse risco é menor. Como diagnosticar e tratar Alzheimer precoce? O diagnóstico do Alzheimer precoce é feito através da análise dos sintomas e do histórico pessoal e familiar do paciente. Além disso, podem ser solicitados exames para avaliar as funções cerebrais, como exames de imagem, tomografia ou ressonância magnética, e exames de sangue, para avaliar biomarcadores relacionados à doença, como proteínas beta-amiloide 42 e 40. No Alzheimer, existe o acúmulo anormal dessas proteínas no cérebro, formando placas amiloides. Já o tratamento é o mesmo feito no Alzheimer comum, de início tardio. Vale lembrar que essa é uma doença ainda sem cura e, portanto, o tratamento visa reduzir os sintomas associados à condição, melhorando a qualidade de vida do paciente. Segundo o Ministério da Saúde, o tratamento do Alzheimer pode incluir medicamentos para estabilizar o comprometimento cognitivo e comportamental. A pasta disponibiliza nas unidades de saúde do país o medicamento Rivastigmina adesivo transdérmico para o tratamento do Alzheimer. O protocolo clínico e diretrizes terapêuticas, PCDT, desta condição também inclui o uso de remédios como donepezila, galantamina e memantina. O suporte psicológico e a terapia cognitiva também são essenciais durante o tratamento do Alzheimer, sendo recomendadas para melhorar a função cognitiva, memória e capacidade de realizar tarefas cotidianas. Como prevenir o desenvolvimento precoce do Alzheimer? O Alzheimer precoce pode ser prevenido ao evitar os fatores de risco associados ao seu desenvolvimento. Por isso, as principais medidas preventivas incluem adotar uma alimentação saudável, praticar atividade física regular, melhorar a qualidade do sono, tratando possíveis distúrbios que podem estar relacionados, como a insônia ou apneia do sono,
e evitar o tabagismo e o consumo excessivo de álcool. Além disso, manter o tratamento adequado de condições cardiovasculares e metabólicas, como hipertensão e diabetes, que estão associadas a um maior risco de demência. Também são formas de prevenir o Alzheimer precoce. IA pode ajudar a prever avanço dos sintomas de Alzheimer. Mostra estudo. Um dos principais fatores de risco para o Alzheimer é a idade. Segundo o Ministério da Saúde, a doença é a forma mais comum de demência neurodegenerativa em pessoas idosas e é mais frequente a partir dos 65 anos. No entanto, existem alguns casos raros em que os sinais da doença podem surgir antes, a partir dos 50 anos e, em situações ainda menos frequentes, a partir dos 40. Essa condição é chamada de Alzheimer precoce. Segundo Paulo Bertolucci, professor da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, EPM, Unifesp. O Alzheimer de início precoce definido como uma doença neurodegenerativa diagnosticada antes dos 65 anos e sem histórico familiar na família. Geralmente, pessoas que têm histórico de Alzheimer na família podem desenvolver a doença mais cedo, antes dos 65 anos. Porém, a maioria das pessoas com Alzheimer de início precoce não possuem casos na família. Afirma, de acordo com o especialista, entre os principais fatores de risco para o desenvolvimento do Alzheimer precoce incluem doenças cardiovasculares, como hipertensão, diabetes, sedentarismo, obesidade e má qualidade do sono. Uma pessoa que tem distúrbio como apneia ou insônia, pode ter uma menor qualidade do sono, dificultando a chegada à fase profunda do sono, aumentando o acúmulo de proteínas no cérebro que estão relacionadas ao Alzheimer. Explica. Os sinais de alerta e os sintomas do Alzheimer precoce não são distintos da doença de início tardio. No entanto, eles podem se manifestar de formas diferentes nas pessoas mais jovens. Segundo Bertolucci, em idosos, dificuldades relacionadas à memória são os primeiros sinais do Alzheimer, sendo seguido por outros sintomas neurodegenerativos relacionados à linguagem, dificuldade motora e mudanças comportamentais. No entanto, Bertolucci reforça que existem casos em que dificuldades relacionadas à memória podem ser os primeiros sinais de alerta, mesmo quando o Alzheimer precoce começa a se manifestar pela memória. A linguagem rapidamente se torna uma dificuldade maior. Afirma. O diagnóstico do Alzheimer precoce é feito através da análise dos sintomas e do histórico pessoal e familiar do paciente. Além disso, podem ser solicitados exames para avaliar as funções cerebrais, como exames de imagem, tomografia ou ressonância magnética, e exames de sangue, para avaliar biomarcadores relacionados à doença, como proteínas beta-amiloide 42 e 40. No Alzheimer, existe o acúmulo anormal dessas proteínas no cérebro, formando placas amiloides. O Alzheimer de início precoce definido como uma doença neurodegenerativa diagnosticada antes dos 65 anos e sem histórico familiar na família. Geralmente, pessoas que têm histórico de Alzheimer na família podem desenvolver a doença mais cedo, antes dos 65 anos. Porém, a maioria das pessoas com Alzheimer de início precoce não possuem casos na família. Afirma. De acordo com o especialista, entre os principais fatores de risco para o desenvolvimento do Alzheimer precoce incluem doenças cardiovasculares, como hipertensão, diabetes, sedentarismo, obesidade e má qualidade do sono. Uma pessoa que tem distúrbio como apneia ou insônia pode ter uma menor qualidade do sono, dificultando a chegada à fase profunda do sono, aumentando o acúmulo de proteínas no cérebro que estão relacionadas ao Alzheimer. Explica. Os sinais de alerta e os sintomas do Alzheimer precoce não são distintos da doença de início tardio. No entanto, eles podem se manifestar de formas diferentes nas pessoas mais jovens. Segundo Bertolucci, em idosos, dificuldades relacionadas à memória são os primeiros sinais do Alzheimer, sendo seguido por outros sintomas neurodegenerativos relacionados à linguagem, dificuldade motora e mudanças comportamentais. No entanto, Bertolucci reforça que existem casos em que dificuldades relacionadas à memória podem ser os primeiros sinais de alerta, mesmo quando o Alzheimer precoce começa a se manifestar pela memória. A linguagem rapidamente se torna uma dificuldade maior. Afirma. O diagnóstico do Alzheimer precoce é feito através da análise dos sintomas e do histórico pessoal e familiar do paciente. Além disso,
Podem ser solicitados exames para avaliar as funções cerebrais, como exames de imagem, tomografia ou ressonância magnética, e exames de sangue, para avaliar biomarcadores relacionados à doença, como proteínas beta-amiloide 42 e 40. No Alzheimer, existe o acúmulo anormal dessas proteínas no cérebro, formando placas amiloides.